Meu nome é Natália, eu sou aluna da graduação da FAU-FRJ, e a minha orientadora é a professora Vivian Baltar, também da FAU-FRJ. E o meu trabalho é esse, né, caracterização física e mecânica de microconcretos leves reforçados com fibra PET residuais para aplicação em elementos arquitetônicos. Bom, para fazer uma breve contextualização, né, da fibra, ela é proveniente de cabos de ancoragem de plataformas offshore descomissionadas. Ali a gente tem a plataforma, ela é desse tipo de águas profundas e ultraprofundas. Então, para vocês terem uma noção assim da quantidade de resíduo gerado quando esses cabos são tirados dessa plataforma, cada plataforma possui entre 8 a 12 cabos e cada cabo tem aproximadamente 2.000 metros de comprimento. E aqui nesse esquema é possível ver que a fibra PET, que é essa parte branquinha aqui, ela constitui a maior parte do cabo. Então, aqui a gente tem a fibra inteira e cortada já para pesquisa. O descomissionamento ele é quando a plataforma atinge a sua vida útil, que é aproximadamente 25 anos, e ela é levada para a doca, desmontada. Parte de suas peças elas são reaproveitadas em outras plataformas e parte é abandonada no mar para formação de recifes artificiais. Porém, o cabo de ancoragem, ele, por ser um resíduo, por ele ser um material não biodegradável, ele não pode ser abandonado no mar. Então, ele deve ser removido, tratado e processado para seu descarte, né? Então, portanto, né, o objetivo do estudo é verificar a viabilidade do uso dessas fibras como reforço em microconcretos leves para produzir elementos de vedação. Por que o microconcreto, né? Ele vai possibilitar fazer elementos mais esbeltos, porque ele não possui agregados nem miúdos nem graúdos. Os seus agregados eles são menores do que a granulometria da areia. Então, ela possibilita essa formação de placas cimentícias, enfim, é uma aplicação vasta. Porém, o microconcreto ele possui essa característica de ruptura frágil. Então, a ação de fibras ela é interessante exatamente por atuar como ponte de transferência de tensões. Ela literalmente costura as fissuras e faz com que o microconcreto, que tem o comportamento frágil, passe a ter um comportamento dúctil, melhorando o desempenho na tração e na flexão. E, enfim, esse foi o resultado esperado para as misturas do estudo. Inicialmente, a gente teve a ideia inicial era utilizar como mistura de referência o microconcreto desenvolvido por Baltar, né, que é a minha orientadora, e que ele possui, porque ele já era um microconcreto leve, por a fibra PET ela ser leve também, a gente entendeu que seria ideal essa integração de um com o outro. Porém, devido à troca de materiais, né, desde a época em que a tese foi desenvolvida até 2021, que foi quando esses ensaios foram feitos, houve incompatibilidade entre o cimento e o superplastificante. Isso é possível ver aqui nesses ensaios de mini espalhamento e nos ensaios de compatibilidade de ponto de saturação. No ensaio de mini espalhamento, quando não é adicionado o superplastificante, fica muito viscosa a mistura, e quando é adicionado pouco do superplastificante, já existe uma exudação e segregação dos materiais visível. Aqui também podemos ver um pouco de segregação do material. Esse microconcreto ele era composto por cimento CPP classe G, microsfera cerâmica, silicativa, glênio 51, que é o superplastificante, e água. E, devido a essa incompatibilidade, foi necessário trocar os materiais da mistura. Então, esses aqui foram os materiais finais, né? O cimento CPP foi trocado pelo CP5 por ser um cimento mais comercial. A silicativa e a microsfera se mantiveram, né? A silicativa porque melhora o desempenho, a microsfera porque é o que beneficia o peso traz leveza para o material, né? Diminui o peso próprio. E as fibras PET aqui cortadas com tamanhos de 10 milímetros, e o dispersante utilizado foi o Master Poly de 322 e água. Para fazer a dosagem, foi utilizado o simulador de compacidade de misturas granulares secas, que é o MEC, e nele são inseridas as propriedades dos materiais secos, como massa específica, granulometria e compacidade,
e ele te diz a melhor proporção dos materiais para que aconteça o maior empacotamento entre os grãos. Isso faz com que seja necessário menos água na mistura e, consequentemente, melhorar a resistência. Então, os materiais foram caracterizados pela massa específica, média de 3 ensaios, e compacidade também, média de 3 ensaios, ensaios de demanda d'água. E é possível ver aqui que a microsfera ela possui uma massa específica bem menor do que a dos outros materiais, e a sílica também possui uma massa específica menor do que a do cimento, e a compacidade também ela está de acordo com a literatura. Também foram feitos ensaios de composição química com 1 ensaio por material e de perda ao fogo com 3 ensaios por material, também seguindo a NM18. E nesses ensaios o cimento e a sílica eles se enquadram dentro de suas respectivas normas. A distribuição granulométrica ela foi feita no granulômetro a laser para microsfera e para o cimento, e no cedígrafo para a silicativa. E aqui é possível ver a diferença granulométrica de cada material, né? Como tem esse espaçamento grande aqui entre as curvas granulométricas. E também foram feitos ensaios para ver a morfologia dos grãos no MEV, que é a microscopia eletrônica de varredura, onde podemos ver que o cimento ele possui a sua morfologia irregular característica, enquanto a microsfera ela é bem esférica, né? Redondinha. O dispersante também foi caracterizado de acordo com a norma em massa específica e teor de sólidos. E, partindo para a caracterização da fibra em si, foram feitos ensaios de massa específica, onde é demonstrado que a fibra ela é leve também, ela tem aqui 1.400 kg por metro cúbico. E também foi medida a sua espessura média e sua seção transversal foi avaliada como circular. Foi feita uma média de aproximadamente 30 amostras de fibra medidas em 3 pontos cada uma. Também foram feitos ensaios de tração da fibra, tração direta da fibra. Esse procedimento feito de acordo com a norma. Essa é a colagem no molde de papel. Esse molde é inserido nesse equipamento aqui nas garras e preso e cortado antes de iniciar o ensaio, com um comprimento livre de 4 milímetros e preso 3 milímetros de cada lado. E a velocidade do ensaio foi de 0,3 milímetros por minuto. E nesse ensaio foram feitos inúmeros ensaios, mas no final apenas consideramos os ensaios em que a fibra rompeu no comprimento livre, porque devido a esse tamanho que é ensaiado, ela pode romper na garra ou pode escorregar, então só foram considerados os que romperam aqui, como mostra essa imagem. Mais para frente tem ela maior. Essa daqui é uma curva típica do resultado da tração direta, e aqui é o resultado médio também das 21 amostras que romperam no meio. E a gente tem aqui a tensão média de 976 MPa e o modo de elasticidade de 10,3. Ele foi calculado no trecho linear, que de acordo com a norma, entre 35% e 70% da tensão máxima. E é um trecho comum a todas as amostras. E aqui nós temos todas essas amostras, as 21 amostras que romperam no meio. Essa dispersão ela existe devido ao tamanho da fibra, isso é explicado na norma. E, por fim, as características dos materiais granulares foram inseridas no MEC, e ele indicou a proporção de 50% de cimento, 21% de sílica e 29% de microsfera cerâmica, para ocorrer o melhor efeito filler, que eu já expliquei anteriormente. Isso é possível de acordo por causa da diferença das curvas granulométricas. Após essa proporção, né, indicada, foram feitos alguns ensaios para determinar a relação água-materiais cimentícios, e a partir dessa relação definida, que foi de 0,7, foram feitos ensaios de compatibilidade de ponto de saturação com o superplastificante entre 0,45% e 0,90%. E, a partir desse ensaio, é possível ver que, como as curvas elas se estabilizam a partir dos 0,6%, esse foi definido como o teor ótimo de superplastificante. Então, para o estudo, foram dosadas a referência e 2 misturas fibrosas, uma com 0,50% e outra com 1% de fibra. E esses aqui foram os consumos finais em quilograma por metro cúbico. E a relação água-materiais cimentícios de 0,70.
A partir disso, foram feitos ensaios de reologia, mini espalhamento aqui. É possível ver que a área média e o diâmetro médio ele diminuiu significativamente conforme o aumento do teor de fibras, o que já era esperado, que a viscosidade aumentasse já era esperado. Porém, isso não prejudicou a trabalhabilidade, ela ainda adensou bem no molde. Foi feito ensaios de massa específica aparente e estabilidade. Na massa específica aparente, é possível ver que a massa específica diminuiu com o aumento do teor de fibras, e no ensaio de estabilidade foi feito por sedimentação estática, foi verificado que não houve retração após o tempo de cura, e também a diferença da massa específica também não foi significativa, o que indica que não houve segregação nas misturas. No ensaio de fluido livre também mostrou que não houve exudação nos microconcretos após o tempo de repouso. E, partindo para o ensaio de caracterização mecânica, foram moldados 5 corpos de prova de cada mistura, de acordo com o procedimento de mistura ajustado, deixados em cura até a idade de 28 dias, em banho de água e cal. E, em certo momento, também foram faceados os corpos de prova para fazer o ensaio de compressão. O ensaio foi feito na prensa Shimadzu 1000, lá no laboratório no MAT, na COP, e também no MAT Labeste, né? E com velocidade de 0,1 milímetro por minuto, com a ajuda de sensores LVDT, que é para verificar a variação, a deformação. A partir desses ensaios de compressão, essa daqui é uma curva típica, onde podemos ver que a referência ela teve a ruptura frágil já indicada, né? Enquanto que as misturas fibrosas apresentaram um comportamento pós-pico que indica a ductilidade. Isso é uma análise qualitativa, né? E aqui podemos ver também que a ruptura foi por cisalhamento em todas as misturas, mais evidente na referência, mas aqui nas misturas fibrosas também é possível ver aqui. Dá para ver que também foi por cisalhamento. Aqui temos a resistência à compressão, módulo de elasticidade e deformação. E é possível ver que a resistência ela diminuiu conforme o aumento do teor de fibras, mas isso também já era esperado, porque foi tirado parte dos materiais, inclusive cimento, para fazer a substituição de fibra, que foi... a gente inseriu a fibra por substituição volumétrica de todos os materiais, então foi retirada uma parte de todos os materiais para inserir o volume de fibras. Por isso que esse comportamento já era esperado. E também houve redução do módulo de elasticidade. Bom, mas como não podemos apenas fazer uma análise qualitativa, né, foi necessário fazer a análise quantitativa da ductilidade, que foi feito pelo método de Lima 2004, que é o índice de tenacidade. Nele é calculado a área abaixo de todas as curvas do ensaio de compressão, e também a área abaixo do trapézio, que é de um material elastoplástico com a mesma resistência e módulo de elasticidade do material que foi atingido nessa curva. E aí uma área é dividida pela outra, e com isso a gente tem aqui o índice de tenacidade, o que indica que o fato dele ter aumentado, com o aumento do teor de fibras, o índice de tenacidade ter aumentado, quanto mais próximo de 1, mais dúctil então isso indica que isso quantifica a ductilidade. Enfim, comparando os microconcretos, é possível ver que a referência ela se difere das misturas fibrosas, enquanto que as misturas fibrosas, elas estatisticamente são iguais entre si, então é indicado que o 0,5% de PET é o teor ótimo. Concluindo, as misturas não apresentaram exudação nem segregação, conforme os ensaios no estado fresco. Houve aumento da viscosidade, mas isso não prejudicou a moldagem. Houve perda da resistência e redução do módulo, porém as misturas fibrosas apresentaram um comportamento dúctil que beneficia a capacidade de deformação.
E a resistência alcançada, ela condiz com resultados presentes na literatura para misturas utilizadas em painéis de vedação, que é um uso proposto para essa mistura. E na pesquisa atual está sendo desenvolvida uma argamassa também, para aplicação também em painéis de vedação, com os mesmos com cimento CP5, areia, as mesmas fibras PET e partículas PET que são feitas a partir da trituração de garrafas PET, essa pesquisa que está em desenvolvimento. Sim. E nessa pesquisa serão feitos os ensaios de flexão, durabilidade e também aderência à fibra matriz. Obrigada. Natália, antes de tudo, parabéns pelo seu trabalho. Eu fiquei com uma dúvida, sobretudo quando você mostrou o corpo de prova já rompido. Se teve algum controle na direção das fibras no momento da moldagem? Não. E como você veria se tivesse a interferência com o resultado do ensaio? Sim. Não, as fibras elas são completamente aleatórias na mistura. Mas como é possível ver no ensaio de estabilidade, não houve diferença de topo para fundo, para meio. Esse ensaio ele é feito pesando. O ensaio de estabilidade ele é um corpo de prova comprido. E aí pesa o topo e o fundo, e aí compara, e não houve diferença significativa. Então, é possível dizer que as fibras elas ficaram em todo o corpo de prova, de maneira aleatória. Ela é muito pequena para fazer ela ficar na mesma direção. Parabéns pela apresentação. Só que algumas dúvidas. Porquê, para melhorar a ductibilidade, fibras de PET e não fibras de aço? Nós, quando pensamos em ductilidade, estamos a pensar em aço e em fibras de aço. Essa é uma questão. Depois eu também não percebi qual foi o objetivo de estudar um microconcreto e não um concreto usual. Queria também que explicasse um pouco isso. E, finalmente, queria lhe perguntar se estas fibras de PET são comerciais, se são fabricadas por vocês e como é que elas são fabricadas. Tá, vamos por parte. Por que fibra PET? Enfim, foi a disponibilidade que teve dessa fibra específica para propor um uso para esse resíduo. Essas fibras especificamente, elas foram doadas por uma professora lá do IMA e pelo Milton também, que é de uma empresa também. Enfim, elas já são estudadas em misturas poliméricas e não existiam estudos nela em misturas cimentícias. E como também existem estudos de incorporação de fibras de PVA e polipropileno em misturas cimentícias, a gente entendeu que as fibras PET teriam um desempenho próximo. Existem estudos também de fibras PET com dimensões próximas a essa que foi estudada, feitas com extrusão de plástico de garrafa PET. Mas essa especificamente não tinha, e foi a oportunidade. Por isso ela foi estudada. Porque o microconcreto? Exatamente por essa questão de querer fazer os elementos mais esbeltos. O concreto convencional, a dimensão do agregado não possibilitaria essa produção do elemento mais esbelto. E microconcreto leve, exatamente para combinar com o fato da fibra PET também ser leve. Pera, você tinha feito outra pergunta no final. Como é que fabricam estas fibras? Se foram fabricadas por vocês ou não? Não foi. Elas são do cabo mesmo. É indústria têxtil. Só complementando a resposta da Natália, a professora Ana Lúcia recebeu uma fração de um cabo. E ela tirou filamentos e eles foram cortados, simplesmente cortados. Então, como ela já tinha... Esse cabo que a Natália utilizou, ele tinha 10 anos de uso. Nós também estudamos um cabo novo, porque a gente vai escrever um artigo comparando as propriedades, porque a gente já fez alguns ensaios, a gente observou que, não, mesmo o cabo tendo ficado 10 anos lá sendo tracionado, sustentando a plataforma, os filamentos não tiveram perda de desempenho, pelo menos em relação à tração. O diâmetro não reduziu muito, assim, fazendo uma análise estatística, não houve variação significativa no diâmetro. Então, recentemente, a gente recebeu também um pedaço de cabo com a vida útil total, que são 20 anos. Então, a gente vai fazer um estudo comparando
o cabo novo com essas idades. E eles são, assim, a gente recebe um pedaço de cabo, pega o cordão de filamentos e corta. Só isso. Assim, não tem nada diferente. É aproveitamento de um resíduo que não tem utilização. Assim, a minha especialização é em cimentação de postos de petróleo. E é uma indústria que é péssima, né, em termos de sustentabilidade. E está começando a gerar muito resíduo. Então, essa questão de descomissionamento de plataformas, a gente entrou nessa era e a gente tem aí uma expectativa de descomissionamento de vários poços e plataformas com várias peças que não têm reaproveitamento. E uma delas são os cabos de poliéster, que não podem ser lançados no fundo do mar. E é plástico, né? Plástico é um problema sério que acaba no mar. 80% do plástico que a gente usa na Terra acaba no mar, destruindo o ambiente marinho. E volta para a gente, né? Então, a ideia era reutilizar um resíduo e verificar, até comparar as propriedades dele em relação a fibras que já são usuais, como de PVA e de polipropileno, como a Natália falou.